Fala, galera. Desculpa aí estar usando esse programa de captura aqui e tá desse jeito, porque eu tive problemas lá na captura de vídeo com outro programa e o computador já não estão se dando bem mais, tá legal? Então a gente vai resolver exercício nessa minha alternativa aqui, tá? Essa alternativa que eu criei aqui para a gente resolver os exercícios de nossas aulas aqui. Vamos ver se eu consigo resolver o mais rápido possível os problemas do programinha lá de captura de tela. Tá legal? Bem, vamos falar um pouquinho então do nosso último assunto, que foi trabalho e potência, né? Vamos resolver alguns exercícios sobre isso. Bem, a força F de módulo 30 newtons atua sobre um objeto formando um ângulo constante de 60 graus com a direção do deslocamento do objeto. Então, o que eu tenho aí é o seguinte. Pegar esse aqui eu uso para dar aula, esse programa que eu uso para dar aula em outras escolas, então já estou bem familiarizado com ele, tá? Então é o seguinte, eu tenho aqui um objeto, tá? Esse objeto, então, sofre uma força. Vamos ler o que ele falou ali. Está aqui meu objeto, um bloquinho. Tá bom? O exercício diz que esse objeto sofre... Deixa eu colocar ele certinho aqui. Que esse objeto sofre uma força F, formando um ângulo de 60 graus com a superfície. Então, aqui está o valor da força, tá? 30 newtons. E o ângulo formado foi um ângulo que eu vou tentar colocar pontilhado aqui, de 60 graus. Ok? Ele deu o seno de 60 e o cosseno de 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 60, 1 sobre 2. E ele diz o seguinte, ó, se a distância D, né? Se a distância for de 10 metros, qual foi o trabalho realizado em joules? Vamos lembrar como é que calcula trabalho, né? Trabalho é a força vezes a distância vezes o cosseno de 60 graus, que é a inclinação, né? Tá bom? Foi esse aqui. Ok? Então tá aqui, ó. Vamos substituir os dados. A gente tem a força que foi igual a 30. A gente tem a distância que foi igual a 10. E a gente tem o cosseno de 60, que ele deu pra gente aqui, ó. O cosseno de 60, 1 sobre 2. Aqui é só você multiplicar, ó, 30 vezes 10 vezes 1, dá 300. Aqui embaixo tem o número 1, né? Aqui também tem o número 1, ok? Tá escondidinho. 1 vezes 1 vezes 2, dá 2. Então, quer dizer que o trabalho realizado por esse cara foi igual a 150 joules, ok? Trabalho em joules, tá legal? Então tá aqui. Beleza essa, né? Belezinha. Vamos pro próximo. Ih, rapaz, olha. Desculpe aí, que eu coloquei errado. Bem, vamos pro próximo aqui, que é esse aqui. O 2, né? Vamos ver se eu consigo centralizar. Consegui. Um bloco de massa igual a 7 kg é levantado a uma altura de 10 metros. Calcule o trabalho realizado pela força-peso, sabendo que a gravidade do local é 10 metros por segundo ao quadrado. Então tá aqui, eu vou desenhar. Essa é a superfície, ok? Vou desenhar o bloquinho agora. O objeto, né? Que eu desenhei o bloco, mas é o objeto. Tá bom? Esse objeto, então, vai sair dessa posição e vai chegar numa posição aqui em cima, ó. Vou desenhar pontilhado.
Ele disse que essa altura aqui, 10 metros. Então, eu tenho aqui um H de 10 metros. Uma altura de 10 metros, ok? Ele perguntou o trabalho da força-peso em função desta altura. Prestem atenção. Em função da altura. Ok? Então, esse trabalho da força-peso vai ser dado pelo peso vezes a altura. Melhor escrevendo massa vezes gravidade, que é o peso, né, galera? Massa vezes gravidade. A gente já viu isso aí quando estudou leis de Newton, né? Vezes a altura. Então, aplicando os dados que a gente tem, 7 quilogramas foi a nossa massa, vezes a gravidade, que vale 10, e a altura, que vale também 10. Então, o trabalho vai ser igual a 700 joules. Aí você pensa assim, professor, no vídeo que eu assisti do senhor, o senhor disse o seguinte, toda vez que você tem uma força, aqui ó, é força-peso, né? E o objeto se move, o trabalho é nulo. Não, eu não disse isso. Eu disse que o trabalho da força-peso é nulo, ou seja, vale zero, quando a força, quando esse objeto se move a uma distância d. Percebam que o peso, né, que é a força que a gente está se referindo, forma um ângulo de 90 graus com a distância. Se você assistir outra vez o vídeo da matéria, você vai perceber que eu estou me referindo, né, à força, peso em função da distância. Nesse nosso exercício, olha, está bem definido aqui, ó, não é em função da distância, é em função de quem? Da altura. Então tem, deixa eu voltar ali porque às vezes o programa faz isso. Então é em função da altura, tá legal? Se é em função dessa altura, eu tenho trabalho, é dada em função da altura. Agora, a força-peso, o trabalho da força-peso vai ser nulo quando você tiver em função da distância que você está movendo o bloco, porque o ângulo entre a distância e o peso é de 90. Aí quando você aplicar cosseno de 90, você vai encontrar igual a zero. Tá legal? Ok, galera? Beleza, né? Vamos ver o próximo aqui. O próximo é de múltipla escolha. Vamos julgar esse próximo aqui. Uma pessoa arrasta uma caixa sobre uma superfície sem atrito, de duas maneiras distintas, conforme mostram as figuras A e B. Nas duas situações, o módulo da força F exercida pela pessoa é igual e mantém-se constante. Deixa eu mudar aqui de posição. E mantém-se constante. Deixa eu ver se eu consigo, né, para falar a verdade. Acho que eu não vou conseguir não, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Tá vendo a briga que eu tenho com o computador? É essa briga aí, gente. Isso aí é direto. Olha que maravilha. Ok, vamos deixar assim mesmo. Eu ia mexer nessa figura ali. Estamos perdendo tempo de gravação. Tá legal. Então olha para cá. Ó. Essa força F inclinada aqui, ela tem uma pequena parcial nesse eixo. Tá legal? E essa outra parcial está nesse eixo. Então, comparando com a figura B, eu não tenho parcial nenhuma. Toda a minha força F está no eixo de movimento. Então, o trabalho realizado na figura B, ele é maior do que o trabalho realizado na figura A. Por quê? Porque na figura A força está inclinada. Uma parcial dela é perdida para baixo e a outra parcial, eu disse parcial é algo menor, e a outra parcial está provocando o movimento. Agora, nesse segundo caso aqui,
Nesse segundo caso, vejam que eu não tenho parciais nenhuma. Toda a minha força provocou o movimento. Então, toda a minha força vai exercer trabalho. Tá legal? Então, o trabalho de B é maior do que o trabalho de A. Julgando isso aí, vamos ver, ó. O trabalho realizado em A é igual? Não, né? Não tem nada de igual aqui, ok? O trabalho realizado em A é maior? Não, né? Nós já vimos que não é. O trabalho realizado em A é menor do que o trabalho realizado em B, ok? Então, opção correta aqui, letra C. Tá legal? Não se pode comparar? Pode sim. Quem disse que eu não posso comparar? Pode sim. Tá legal? Maneiro, né? Olha esse aqui. Ah, agora eu vou ter que mexer um pouquinho, galera, porque o gráfico ficou muito fora da posição. Eu tinha que conseguir mexer nesse gráfico. Deixa eu ver se eu consigo mexer assim. Tcharam, consegui. Consegui porcaria nenhuma. Aqui no mouse. Ah, agora foi. Legal. Gente, nesse exercício aqui, olha que molezinha. Olha que molezinha. O cara já disse para você que é uma força variável. Só tu lembrar da aula. Toda vez que você tem uma força variável, o trabalho, galera, é igual, é numericamente igual à área abaixo do gráfico. Tá legal? E nesse caso aqui, aquela figura ali, ó, tá de cara que ela é um triângulo, galera. E como é que calcula a área do triângulo? Ó, base vezes altura sobre 2. Ok, meus amigos? Preste atenção, ó. Toda vez que a força for variável, começou em 0, chegou a 2 e voltou a 0, tá legal? Para calcular o trabalho, é só calcular a área dessa figura aqui, ó, que no caso é um triângulo, tá bom? A base desse triângulo, ó, tá aqui, mede 30, ok? Essa é a base, ó. A altura tá aqui, tá legal? Aqui mede 30, ok? A altura tá aqui, mede no 2. Sobre 2 é da fórmula, né? A gente pode cortar aqui o 2 com 2, tá legal? Então, o trabalho realizado por essa força que começou com 0, chegou até 2 e voltou a 0, foi igual a 30 joules, ok? Beleza. Exercício molezinha, né? Toda vez que a força for variável, toda vez que aparecer um gráfico força em função da distância, o trabalho é igual à área abaixo do gráfico. Aí você tem que saber que figura é para escolher a fórmula adequada. Aqui eu vi que a figura é um triângulo e triângulo é base vezes altura sobre 2. Pode ser que apareça um trapézio, pode ser que apareça um retângulo ou até mesmo um quadrado, ok? Então você tem que lembrar um pouquinho aí das suas formulinhas de área que você aprendeu com o seu professor de matemática. Tá legal? Olha aí a questão 5 para a gente terminar os nossos assuntos. Aqui, galera, quando eu copio para o programa, acontece uma problemática aqui. Com 10 elevado a 3, até dá para fazer. Meu computador tem o botãozinho do 3 aqui, o expoente 3 aqui. Mas com valores maiores do que 3, eu já não consigo. Então aqui tudo é potência, ó. Elevado a 3, elevado a 2, tá bom? Deixa eu ajustar aqui, ver se tem mais coisa. Acho que não tem mais não. Vamos resolver esses 5 aqui para a gente encerrar o nosso assunto, que já está batendo mais de 15 minutos. E vídeo muito grande, né? Aqui tem um 2 aqui para ajustar. Beleza, então. Deixa eu só centralizar, então, para a gente começar esse exercício, que ele é bem rápido, bem tranquilo. Vamos lá. Um halterofilista
eleva a um conjunto de barra e anilhas cuja massa é de 200 kg. Já vamos calcular o peso, hein? Peso é massa vezes gravidade. Então vai ser 200 kg vezes a gravidade, que ele deu 10, né? Tá bem aqui, ó. A gravidade igual a 10 vezes 10. Então temos o peso aqui igual a 2.000 newtons, não é isso, gente? 200 vezes 10, né? Então tá aqui. 2.000 newtons. Né? Ele elevou esse peso. Inicialmente o conjunto estava em equilíbrio estático, paradão lá embaixo, sobre uma superfície de piso. O halterofilista eleva esse conjunto até uma altura de 2 metros. Então, ó, opa, H é igual a 2 metros. Já dá para calcular o trabalho dessa força-peso. O trabalho dessa força-peso vai ser 2.000, que é o peso, né? Vezes a altura, que foi 2. Isso aqui dá o trabalho, né? Ó, a gente já viu isso no exercício, acho que o exercício 2, né? Então, esse trabalho aqui foi igual a 4.000. Como é o trabalho, é energia, é em joule, ok? Deixa eu passar uma reta aqui para a gente... Reta mais ou menos, né? Vamos lá. O que ele quer? Ele quer a potência média gasta pelo halterofilista para levar esse conjunto. Eu preciso saber o tempo, mas eu pulei um pedaço da leitura. Diz que o movimento de elevação do conjunto foi realizado no intervalo de tempo de 4 segundos. Como é que eu calculo a potência? Potência é energia por tempo, ou seja, trabalho por tempo. O trabalho eu já tenho, 4.000. E lendo o exercício, eu já vi que ó, o tempo foi de quantos segundos? 4 segundos. Então, vou dividir isso aqui por 4. Então, a potência vai ser igual a 1.000. Só que a unidade de potência é em watts. Tá legal? Então, você anda com as casas decimais. 1 vezes 10 elevado a 3, porque você tem 3 zeros ali, né? Esse 1 é elemento neutro, não precisa aparecer. Então, a potência foi igual a 10 elevado a 3 watts. E deu a letra C. Beleza, galera? Valeu, então. Exercício aí resolvido, tá? Vamos falar de energia no nosso próximo encontro, ok? Um beijo a todos, boa semana. Fique com Deus e até a próxima.